Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil é o país onde a polícia mais morre e também mais mata. Impactos da crise de segurança pública que tem se agravado nos últimos meses. A Câmara discute mudanças na lei para ajudar a combater a violência. Mas o que mais é necessário para conter o assassinato de policiais, que só em 2016 chegou a 437 homicídios, segundo números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Câmara Debate vai conversar sobre o tema com os deputados Rocha, do PSDB do Acre, e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar fazendo uma pergunta comum aos dois parlamentares que têm a experiência policial. O deputado Rocha foi policial militar, deputado Bessa, policial civil. Deputado Rocha, o que provoca tanta morte entre as forças policiais? Acho que uma série de fatores. Primeiro, nós vivemos uma guerra, uma verdadeira guerra, onde a cada dia que passa o crime se organiza mais e do outro lado nós temos um Estado cada vez mais desorganizado. Nós temos fatores que vão desde a questão da legislação, que favorecem a impunidade. Nós temos também a situação dos policiais, a valorização dos profissionais de segurança pública, que no Brasil não é levada a sério. O Brasil é um país que, infelizmente, tanto os estados federados quanto a União, elas não cumprem o seu papel. Hoje, o policial, esse policial que vai para a rua combater as facções criminosas, que vai combater o crime, na maioria das vezes, quando termina o serviço, ele vai morar do lado do traficante, do lado do bandido. Isso aumenta essa carga. E, como eu falei, uma guerra declarada, onde em qualquer ocorrência, o fato de ser policial pode ser uma decretação de morte. Os policiais são vítimas desse tipo de ação de criminosos já há muito tempo. Uma guerra aberta. Deputado Bessa, o senhor concorda? Concordo e vou acrescentar o que o deputado Rocha colocou. Hoje, Daniela, a descredibilidade do policial é muito grande. Por quê? Porque direitos humanos sempre ao lado do bandido. E o Ministério Público também. Hoje eu posso dizer para você, hoje o Ministério Público dá mais valor na palavra de um bandido que do policial. Então, essa falta de credibilidade que vem causando um transtorno na justiça brasileira é que dá poder para o bandido se criar e enfrentar o policial, que está acontecendo no nosso país. A impunidade contribui muito para o país. E outra coisa, o déficit muito grande de policiais, o baixo salário, leva o policial a fazer bico. Hoje, os policiais que fazem bico é um número muito grande. E o que causa isso? Causa a morte dele quando ele vai defender a sociedade. E todo mundo sabe que o policial tem dedicação exclusiva. Ele está a serviço 24 horas. E se está acontecendo um crime, seja lá em que for o local, ele tem que agir, ele tem que defender a sociedade. E se ele não defender, ele está cometendo crime de prevaricação. E hoje, no Brasil, se pune muito policial por prevaricação. Isso está acontecendo no Brasil e nós temos que mudar. Nós temos que investir na segurança, é coisa que o governo não faz. Simplesmente, como o capitão ontem falou em plenário, é porque não dá voto. Nós não temos que preocupar com isso, nós temos que preocupar com o país, com a segurança que realmente está abandonada. Os senhores acham que falta planejamento na área de segurança pública? Os senhores concordam que falta planejamento, como muitos especialistas dizem? Sem dúvida alguma. Hoje, acho que o que alimenta o crime e o que faz com que as facções, as organizações criminosas, elas se fortaleçam, é justamente essa desorganização e essa falta de planejamento. Vou lhe dar um exemplo simples. A droga que abastece e sustenta essas facções, o armamento, ele passa pelas nossas fronteiras, que estão todas, são 17 mil quilômetros de fronteira seca, todas elas desguarnecidas. Não existe uma preocupação em se ter um controle. A droga que está na fronteira, antes de entrar, ela é simplesmente um pacote. É fácil, até mais fácil de combater. Agora, a partir do momento que ela entra no Brasil e se fraciona e vai para os diversos pontos, ela vai dar problema no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, em São Paulo, mas
o Estado não se preocupa em cuidar, em guarnecer as nossas fronteiras. Eu vi aí há poucos dias agora, até mesmo nos aeroportos, uma apreensão, a polícia apreendeu 60 fuzis que iam entrar pelos aeroportos, pela alfândega. Então, assim, é um total descontrole de áreas vitais. E essa área certamente é uma delas. As fronteiras terrestres, as fronteiras secas, os nossos aeroportos são pontos em que o Estado tem que se preocupar. Mas mais que isso, não dá, e o deputado Laerte falou muito bem, não dá para se combater a criminalidade que cada dia está mais organizada com o efetivo de 10 anos atrás. O Estado tem que se planejar e ter segurança pública como um dos pilares. Hoje, segurança, a saúde tem uma verba carimbada para ela, a educação tem uma verba carimbada para ela e, infelizmente, a segurança fica mendigando recursos. Chegou-se a estudar e sugerir a criação de um Ministério da Segurança Pública. Os senhores acham que é um... E muito importante o que você colocou. Veja bem, se falou em criar o Ministério da Segurança Pública, mas até agora não foi feito nada. O ministro da Justiça é político. Nós não podemos ter no Ministério da Justiça um político. Tem que ser uma pessoa especializada na área de segurança pública. Por quê? Botou um político ali, as coisas ficam incontroláveis. Veja bem, o secretário nacional da Segurança Pública, que era para ser um policial dedicado, nós temos muito no Brasil, nós temos na Polícia Federal, nas Polícias Civil, na Polícia Militar, nós temos grandes policiais para tomar conta da secretaria. Botaram um general lá que não conhece nada de segurança. E, por incrível que pareça, esse general que está lá hoje, ele só cuida de cargo lá dentro, não fez nada pelo Rio de Janeiro, nessas ações que tiveram lá. O ministro da Justiça apenas criticou o Rio de Janeiro, ele não fez nada para ajudar a colaborar com aquele mutirão que foi feito no Rio de Janeiro para baixar a criminalidade lá. Então, isso é muito importante. Vamos criar o Ministério de Segurança Pública e botar um policial lá que entenda de segurança pública para tomar conta. Se botar político, não vai resolver. Isso não resolve. Tem uns locais dentro dos poderes da nossa nação que não pode colocar político. Então, é isso que eu sempre reclamei, já falei com o presidente da República, que nós temos que colocar uma pessoa, se não tem um Ministério da Segurança Pública, nós temos que botar na Secretaria Nacional um policial que saiba, que conheça de segurança pública. Não um general que não conhece nada de segurança para ir lá e preocupar com cargos que estão lá dentro. Deputado Rocha, o senhor acha que o Ministério pode ser um passo aí para a reorganização? Sem dúvida alguma. E, mais uma vez, a sua pergunta é pertinente porque ela mostra o descompromisso e a falta de prioridade que a segurança tem no Brasil. Veja que nós temos o Ministério da Pesca. Né? A pesca é uma área importante para o país, sem dúvida alguma. Mas hoje o principal problema que os brasileiros vivenciam é a insegurança. Né? E aí o que o deputado Laerte falou é muito pertinente também. As atribuições do Ministério da Justiça são muito grandes. E nós temos que ter um ministério para coordenar as ações de segurança no Brasil. O Brasil tem inteligências, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Federal, que em muitas situações não se comunicam. O crime acontece num estado e passa para o outro e não há uma continuidade. Tem que ter alguém para coordenar isso. Enquanto isso, as organizações criminosas, elas não respeitam fronteiras, nem sequer as fronteiras nacionais, muito menos as fronteiras internas. Então é necessário, é vital para a segurança pública, para que nós possamos ter um norte. Né, para a segurança pública, nós temos uma pasta, muito se falou em enxugar ministérios, nós não vimos isso. Mas nós temos ministérios hoje que são dispensáveis. E temos essa situação da segurança que precisa de alguém, de um especialista, de alguém que se dedique só a essa área de segurança pública, que não é o caso do Ministério da Justiça, que tem muitas outras atribuições, mas que possa coordenar essas ações de segurança no Brasil. E mais que isso, Laerte, trazer recursos para essa área. É importante a criação do Sistema Único de Segurança Pública com verba carimbada. Nós precisamos de recursos. Não se faz segurança sem dinheiro. E aí nós estamos vivendo... A população brasileira hoje vive essa sensação de insegurança absurda, de sair nas ruas, com medo de ser assaltado. Hoje, os nossos filhos, o filho sai de casa e a gente fica preocupado. Por quê? Porque, infelizmente... Como funcionaria esse Sistema Único de Segurança Pública, deputado? Olha, o Sistema Único de Saúde seria uma parte, com o Ministério da Segurança, coordenando isso, mas mais que isso, com as mesmas linhas que o Sistema Único de Saúde, por exemplo.
né, com recurso carimbado, com um planejamento estratégico para ser elaborado. Hoje, infelizmente, cada estado planeja a sua política de segurança e a União, infelizmente, fica assistindo a tudo isso acontecer de forma descoordenada. Veja bem. Deputado Bessa, dá para montar esse sistema mesmo antes de ter um ministério? Dá para montar. Veja bem, o DEPEN hoje tem quase 3 bilhões lá e, infelizmente, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Veja bem, o Brasil hoje está numa linha de que bandido tem que ficar solto, né? As audiências de custódia estão colocando os bandidos todos na rua. Agora, se nós estamos nessa linha de que não tem presídio para colocar bandido, então deixa ele solto, a população está perdida. Daniela, a população está perdida. Se nós temos dinheiro para fazer presídio, vamos fazer presídio. Vamos. Ah, não, mas tem que investir na educação. Que invista na educação paralelamente a isso que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Presídio para colocar os bandidos que são irrecuperáveis hoje. Hoje o Brasil precisa de presídio para manter esses bandidos presos, esses bandidos de alta periculosidade, que são soltos porque não tem lugar para eles cumprirem a pena. E não é isso que nós estamos trabalhando. Nós temos que trabalhar para que isso possa fortalecer. O DP tem que fazer a sua parte. Tem projetos, o Brasil todo tem projeto para fazer presídio. Agora, não, nós não vamos fazer presídio porque tem que investir na educação. Olha, claro que nós sabemos que a nossa juventude precisa de educação para não entrar no crime. Claro que nós somos a favor disso. Mas, paralelamente a isso, para curto prazo, nós temos que fazer presídio para tirar os grandes bandidos hoje da rua. Porque ninguém suporta mais os saidões, que nós estamos acabando com eles. Graças a Deus a Câmara vai acabar com os saidões. Então, nós vamos acabar com isso para que a população tenha tranquilidade de sair na rua, porque quem está cometendo crimes são os verdadeiros presos que estão soltos por progressão de pena, estão soltos por algumas benesses da lei de execuções penais. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e continuamos falando sobre o tema. Estamos conversando sobre violência e vitimização policial. Os convidados são os deputados Rocha, do PSDB do Acre, e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Rocha, do PSDB do Acre, e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. O tema é segurança pública e violência contra a polícia. Deputado Rocha, a gente falou um pouco de planejamento. E a valorização do policial? A gente sempre associa a salário, mas o que mais é necessário para dar estrutura para a polícia? Uma série de outros fatores são importantes nessa melhoria das condições de vida e até mesmo de trabalho. Nós temos que ver, por exemplo, questões de habitação. Os policiais militares, os policiais civis, os policiais de uma forma geral, eles precisam de linhas de crédito, precisam de programas de habitação para suprir essa necessidade. Hoje é o que eu lhe disse, o policial ele vai para a rua combater o crime e quando termina o seu serviço, ele muitas vezes tem que voltar, se for policial militar, com a farda escondida, porque ao lado da casa dele tem uma boca de fumo, tem um ponto de venda de drogas. Mas tem outras condições. Há muita reclamação das condições de trabalho, falta de equipamento, por exemplo, coletes, equipamentos ultrapassados, por exemplo, armamento, munição, treinamento. Nossos policiais eles têm uma carência muito grande de tudo isso. E é fato que nós vivenciamos essa guerra. Acho que uma outra coisa, a questão que precisa ser revista e que certamente vai atenuar esse problema, é a questão da legislação nossa, que é muito benevolente para aquele criminoso que mata policial. O maior problema não acaba sendo a falta de condições de investigação, deputado? A maior parte dos homicídios, por exemplo, não chega a ser concluída a investigação, não ser identificados os autores. Da instituição. A polícia está com um déficit muito grande, né, Rocha? As polícias, a investigativa, a Polícia Civil, não tem. Aqui em Brasília tem um déficit de quase 2.000 policiais que não são repostos. Aqui em Brasília, chegou ao índice de 67% de elucidação de homicídio. É um recorde a nível da América. E hoje
nós estamos em 30% a 35% só. Por quê? Por falta de efetivo, de investimento na segurança pública. Isso que o Rocha falou é muito bom. Tem que investir na segurança pública. Moradia, tem que dar uma moradia digna para o policial. Bota ele nos planos do governo. Saúde. Por que o governo não investe nos projetos de saúde para o policial? O policial hoje e a sua família hoje estão descobertos nos planos de saúde. Isso é muito ruim. O policial exerce uma função hoje altamente desgastante. O policial hoje, eu dou exemplo, como eu com 22 anos de idade, eu já tinha hipertensão. Todo policial hoje é hipertenso, né? Ele entrou na polícia, a carreira já impõe esse desgaste físico na pessoa, esse desgaste de saúde. Então, eu posso dizer para você, o Estado tinha que olhar pelo policial, porque ele olhando pelo policial vai ter um retorno. A segurança do Brasil pode melhorar, tem condições de melhorar. E é uma questão cultural também nessa situação toda que acho que deve ser reforçada. Nós vivemos ao longo dos últimos 13, 14 anos uma inversão de valores. Vou lhe dar um exemplo aqui. Eu estou falando da sociedade como um todo. Você tem um cidadão que comete um crime, por exemplo, ele mata alguém, né? E essa inversão é muito clara nesse exemplo que eu vou te dar. O cidadão mata alguém. Se esse cidadão contribuiu por 3 meses com a Previdência, ele vai ter direito ao tal auxílio reclusão. Não é isso? A família... Foi criado ainda na ditadura no Collor. militar, Não, né? foi criado no governo Collor. Governo Collor. Mas foi implementado no governo Lula. Se a vítima, o que morreu, ele era o provedor da família, a família vai passar fome. Então o Estado inverteu, as coisas estão invertidas. E graças a Deus nós temos hoje uma bancada da segurança muito atuante e tem conseguido coisas como, por exemplo, a semana de projetos para debater segurança pública. Isso é importante. Ainda é pouco ainda, tirando né? as questões ideológicas, ouvindo muito aqueles que estão no dia a dia no combate à criminalidade, ouvindo a sociedade, que é importante. Então isso é uma questão. Você olha para a polícia brasileira, que é retratada nos filmes nacionais, o policial é sempre tido como bandido, né? Você olha para outros países que têm uma cultura diferente da nossa. E nós temos que mudar essa cultura. Nossa polícia tem pessoas que não honram a farda, que não honram a instituição. Tem sim. Como em toda instituição tem na igreja, tem em todo canto, tem todas as categorias. Mas a grande maioria dos policiais são profissionais que se dedicam, que muitas vezes morrem defendendo a sociedade que depois vai lá apedrejá-los. Daniela, a mídia maléfica, ela sempre denigra a imagem das polícias. Sempre, sempre. Sempre no confronto entre policial e bandido, a mídia deturba a informação. A gente sabe que acontece isso, né, Rocha? Sempre acontece. E isso, né, leva à descredibilidade do policial. Aí, os direitos humanos que está em alta no país, que nós temos que rever essa posição dos direitos humanos, porque os direitos humanos para bandido não vai resolver o problema, não vai ajudar na segurança pública. E também o Ministério Público, ele tem que entender que a segurança pública, a polícia, o delegado, o policial militar, ele é aliado da justiça e não inimigo. O Ministério Público hoje, ele entende que a polícia é inimiga dele. Ele não pode tratar a polícia hoje como trata, principalmente nas audiências. Você vai na audiência num fórum em que um policial é testemunha, ou que um policial é vítima, ou que seja acusado, a diferença do tratamento que o policial recebe. Hoje é vergonhoso, o policial é maltratado na justiça. Ele chega na justiça, ele é tratado como se fosse um bandido. O bandido hoje tem mais regalias dentro da justiça hoje do que... Eu estou falando em causa própria mesmo. Eu acompanho isso quantos anos que eu trabalhei. Então, isso é uma vergonha. Se a população brasileira souber como os policiais são tratados hoje na justiça, a população ficaria muito revoltada com o que está acontecendo hoje. Falando um pouco de cultura. Alguns especialistas, mesmo um ex-comandante da PM do Rio, Ibis Pereira, Fernando Henrique Cardoso, alguns outros especialistas estudiosos defendem uma mudança de paradigma no trabalho da polícia. A maior parte dos nossos presos hoje são por porte e uso de drogas, e eles defendem que mude esse paradigma de guerra às drogas e atendimento social e de saúde para esses usuários. Como os senhores acham que isso tem alguma influência? Essa guerra às drogas pode ser um foco, pode ser mudado?
Olha, veja bem, os posicionamentos do ex-presidente Fernando Henrique hoje é totalmente diferente da época onde ele foi presidente da República, onde foi um governo bom em que o Brasil investiu muito na segurança pública. Eu lembro que tinha o general Cardoso, que era um general do Exército, que levava o Ministério da Defesa como uma fortaleza da segurança pública. E o Ministério da Justiça tinha poderes para investir na segurança pública. Hoje ele fala muito em liberar maconha, hoje ele fala muito em dar apoio para traficante, e que tem que ser traficante de baixo calão, de baixo calão não, um traficante hoje de baixa periculosidade, que comete um crime de baixa... Chamado aviãozinho, né, deputado? Menor, às vezes, que carrega pouca quantidade de droga, de baixo potencial ofensivo que se fala, né? Ele quer proteger, mas veja bem, esse aviãozinho hoje, como você está citando, ele é um futuro traficante. Nós temos que trabalhar num conjunto, né? O grande traficante, claro, que tem que ter uma pena maior e tem que ter combatido, como o deputado falou, o deputado Rocha falou, o trabalho nas fronteiras. Tem que aumentar o trabalho nas fronteiras para evitar o grande tráfico. Porque o Brasil não produz a droga, o Brasil importa a droga. Então, esse trabalho nas fronteiras tem que ser realizado. Agora, entrou a droga aqui, nós temos que agir de uma forma imparcial. Claro, se a gente pegou um aviãozinho, se pegou um grande traficante, tem que mudar as penas, né? Inclusive, eu fui relator da redução da maioridade penal e nós dividimos ali. O menor, tal, não tem presídio para colocar o menor. Tudo bem, nós vamos, vai reduzir a maioridade apenas para aquele criminoso reincidente em crimes violentos, em crimes praticados com alta periculosidade. Então, isso nós trabalhamos, até colocamos que tiramos aquele pequeno traficante, né, os aviãozinhos que falam, principalmente nos morros do Rio de Janeiro, esses serão diferenciados na punibilidade. Deputado Rocha, o senhor acha que mudar esse foco da guerra às drogas pode contribuir para diminuir essa guerra nas comunidades, em outros locais, e diminuir a morte de policiais? As pessoas que defendem a liberação, a legalização do uso de algumas substâncias, normalmente elas tomam por base experiências de outros países. Experiências como da Holanda, experiências como a do Uruguai, mas nós temos que levar em consideração outros fatores. E eu acho que isso tem que passar por um amplo debate. Não se pode simplesmente decidir pela legalização, pela liberação de determinada substância, sem que se haja esse grande debate dos pontos positivos e dos pontos negativos. Eu vou te dar um ponto que eu acho que deve ser considerado. Hoje nós temos, o álcool é uma droga lícita hoje, e nós temos aí um índice absurdo de pessoas que dirigem embriagados e que causam lesões, danos e até mesmo mortes, né, conduzindo veículos sob efeito de álcool. Aí imagine se nós aumentarmos o rol de substâncias legalizadas, né, substâncias como, por exemplo, a maconha. Você imagina a quantidade de motoristas que nós teríamos. Então, assim, não estou emitindo aqui uma opinião fechada. Eu acho que temos que passar por um grande debate e a sociedade conosco para avaliar se é melhor ou é pior o modelo que nós enfrentamos. Agora, o fato é que nós não podemos abrir mão desse combate ao crime nas fronteiras. E elas, hoje, estão desguarnecidas. No meu estado, há algum tempo atrás, nós tivemos uma imigração de haitianos, mas que não entraram só haitianos, entraram mais de 80 mil pessoas pelas fronteiras do Acre, haitianos, senegaleses, angolanos, entraram pessoas de várias nacionalidades, sem nenhum tipo de controle, sem controle sanitário, sem controle de nenhum tipo de levantamento de vida pregressa. Ninguém sabe se entrou aqui traficante, terrorista, o que foi. Nossas fronteiras, infelizmente, elas facilitam a vida das organizações criminosas. A droga que passa pelas fronteiras do Acre, do Amazonas, de Rondônia, do Mato Grosso, é a droga que está lá causando a guerra no Rio de Janeiro, em São Paulo e nos grandes centros. Deputados, obrigada pela participação. Já deixo o convite para voltar e falarmos um pouco mais aí dos projetos de segurança.
Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Rocha, do PSDB do Acre, e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.